Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Boa tarde a todos. Privilégio muito grande estarmos na casa de Deus. Privilégio maior de podermos abrir a palavra e podermos meditar nela. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 9. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 9. Diz-nos assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu, nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Eu quero meditar com vocês, à luz desse texto, sobre o tema Viva a Esperança. Viva a esperança. Ninguém consegue, irmãos, sobreviver sem esperança. Os especialistas afirmam que uma pessoa pode viver 40 dias sem alimento, 3 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas nem 1 minuto sem esperança. A palavra de Deus diz que nós somos o povo da esperança. O profeta Zacarias diz que a igreja, que o povo de Deus, nós somos escravos da esperança. A grande luta que a gente tem é que quando a gente olha para as circunstâncias da vida, para o sofrimento, para as injustiças, para aquilo que está acontecendo no mundo, a tendência nossa é de que tudo isso venha arrefecer, matar, destruir a nossa esperança. Mas eu queria, nessa tarde, trazer uma palavra de esperança para você. Que você saia daqui cheio de esperança. Amém? Que você renove a sua esperança. Porque essa carta que Pedro escreveu, e ele escreveu no ano 63 depois de Cristo, provavelmente da cidade de Roma, ele escreve justamente para os crentes que estavam sendo perseguidos. E o seu tema principal é levar para esses crentes perseguidos, para esses crentes provados, para esses crentes que estão passando por sofrimento, que nós somos o povo da esperança. Que nós temos uma esperança viva,
Uma esperança que não pode ser morta, destruída. Não importa se o sol não brilha, mas eu creio na existência dele. Não importa que Deus esteja em silêncio, mas ele me ama, ele ama você. Não importa as circunstâncias difíceis que você esteja passando, Deus continua cuidando de nós e fazendo com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. O nosso bem. Então eu queria que você observasse aí no texto, e esse texto nós lemos, o texto inicial, e eu queria que você destacar para você o versículo 3º. Versículo 3º. Aqui nós vamos observar o tema da nossa mensagem, o tema da epístola, e nós vamos aprender aqui a primeira característica de 3 que eu quero apresentar à luz do texto, da viva esperança, da esperança viva, da esperança que deve marcar a minha forma de viver, a minha maneira de viver, a minha maneira e a sua maneira de encarar as lutas, os sofrimentos desta vida. Vamos lá, versículo 3, vamos ler juntos, o que é que diz? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então aqui nós temos a primeira característica dessa viva esperança. Veja que Pedro vai nos ensinar aqui que nós fomos regenerados, que nós nascemos de novo para uma vida de esperança. Ele começa dizendo, nesse versículo, 4 verdades fundamentais. Primeiro, ele diz assim: Deus deve ser louvado pela excelência da sua pessoa. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A fonte da esperança, a causa da nossa esperança, a origem da nossa esperança é Deus. Por isso nós devemos bendizê-lo, nós devemos adorá-lo. E aí ele vai dizer, uma segunda verdade, ele vai dizer no texto, que segundo a sua muita misericórdia, não é pouca misericórdia, é muita, nos regenerou com propósito. Ou seja, nós nascemos de novo, você foi regenerado por Deus para uma viva esperança. E é tão interessante essa verdade aqui. É como se Deus, ao nos ressuscitar espiritualmente, ele dissesse assim: eu estou ressuscitando você para que você viva uma vida cheia de esperança. Mas é muito interessante no texto, porque ele usa a expressão nos regenerou para uma viva esperança. Viva. E o que é que Pedro está querendo colocar aqui? O que é que significa essa viva esperança? E a ideia aqui no grego é que trata-se de uma esperança que nunca se extingue com o tempo, que não pode ser assassinada pelas circunstâncias da vida, que nenhum sofrimento é capaz de destruir e de matar essa esperança que nós recebemos a partir do momento que nós somos regenerados. Diz amém aí. Não é uma ideologia, não é um pensamento positivo, é um propósito da nossa regeneração.
E a nossa esperança em Cristo não se limita somente a essa vida, porque Paulo diz, se a nossa esperança se limitar somente a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E é tão interessante, meus amados irmãos, a esperança é algo pessoal, é algo vivo, ativo. Abra sua Bíblia lá em Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Vamos ler juntos comigo esse versículo da palavra de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 13. Vamos ler juntos? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Presta atenção, que esse texto está explicando o que Pedro falou ali. Aguardando a bendita esperança. E que bendita esperança é essa? Que viva esperança é essa? É a própria pessoa de Jesus Cristo. Não é um sentimento, não é uma expectativa. A esperança viva é viver em Cristo. A esperança viva é ter Cristo como a nossa esperança. É estar ligado a Cristo. É estar sendo nutrido espiritualmente por Cristo. É estar sendo alimentado por Cristo. É estar sendo fortalecido por Cristo. É desfrutar da presença de Cristo. E ele diz aqui que essa esperança bendita, que é viva, ela está para vir. Ela está para se manifestar em glória. Em glória. Então, presta atenção, que Pedro está nos ensinando, a primeira característica dessa esperança viva, dessa viva esperança, é que eu e você, nós fomos regenerados por Deus para viver nessa esperança. E a base, se você observar bem aí, a base dessa esperança é a ressurreição de Jesus Cristo. Ele diz aí que ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, que dentre os mortos. Assim como a morte não pôde matar a Cristo, assim nenhuma morte, nenhum sofrimento pode matar a nossa esperança, porque a nossa esperança está afincada, fundamentada na ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição de Cristo, não haveria justificação, não haveria regeneração, não haveria salvação. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 4, porque ele vai nos ensinar algo preciosíssimo aqui, no versículo 4. Essa viva esperança, ela vem acompanhada de uma herança eterna. Preste atenção, a partir do momento que eu fui regenerado para viver uma vida de esperança, essa esperança que se fundamenta na ressurreição de Cristo, essa esperança é uma herança que eu começo a desfrutar aqui na terra, mas que eu irei desfrutar plenamente no céu. E veja que essa esperança, ela tem três características. Três características. Veja aí. Ela é incorruptível, ou algo que não perece, não apodrece, não se deteriora. Segundo, ela é imaculável, puríssima, absolutamente limpa, isenta de sujeira ou contaminação. Terceira característica, ela é inacessível, algo que não murcha, não se desvanece e não pode ser o quê? Extinta. Meu irmão, se você está passando por lutas, por sofrimento, por provações, Pedro está dizendo para mim e para você nessa tarde, que nós
nascemos de novo, nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, para vivermos em viva esperança. Amém? Não há nada que possa destruir essa esperança que é Jesus Cristo, essa esperança que traz no seu bojo uma herança incorruptível, um peso de glória, que não pode ser comparado com as pequenas aflições e sofrimentos que nós passamos aqui na vida. Então a primeira característica da viva esperança é que nós nascemos para ela. Nascemos para ela. Segundo lugar, versículo 5, a segunda característica dessa viva esperança, versos 3 e 4, nós nascemos para ela. Versículo 5, olha que coisa linda que Pedro vai colocar aqui. Versículo 5, vamos ler juntos? Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nós nascemos para a esperança e nós somos guardados, protegidos por Deus, com o objetivo de permanecermos nessa esperança. Essa esperança não pode ser tirada, ela não pode ser roubada, porque Deus, sobrenaturalmente, Ele nos protege, Ele nos guarda. Amém? Ninguém pode tirar Cristo de nós, ninguém pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma criatura, nenhum problema, nenhuma luta, nem a morte, nem Satanás, ninguém poderá nos separar e nos roubar essa esperança. É tão interessante, nesse versículo 5, grife a palavra aí, guardados. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Então você não vai perder a fé, né? Você não vai perder a esperança, nem você vai perder o amor. Você está guardado pelo poder de Deus. Essa palavra guardado indica uma proteção militar constante, infalível. Essa palavra Paulo usa lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, quando ele diz que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração. É como se Deus, Ele colocasse uma campana, uma companhia de soldados, e fizesse uma vigilância na minha vida e na sua vida, na minha caminhada cristã, de tal maneira que ninguém vai tirar de nós essa viva esperança. Pela fé, somos guardados pelo poder de Deus. Aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Deus é o guarda fiel do seu povo em toda e qualquer circunstância. Vocês estão entendendo ou não? Não importa o que esteja acontecendo de provação, de luta na sua vida. Se você é de Deus, você nasceu na esperança, você nasceu para a esperança, e você é guardado nessa vida pela fé, mediante o poder de Deus, para não perder essa esperança. Mas em terceiro lugar, terceira característica, veja aí a partir do versículo 6. Versículo 6. Nascidos para a esperança, 3 e 4. Guardados para a esperança, versículo 5. Versos 6 a 9. Nós vamos aprender a viver a esperança. E Pedro vai colocar
no versículo 6, o que ele diz aí? Nisso, bem forte comigo, né? Nisso exultai, presente. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Preste atenção que Pedro está escrevendo para irmãos, para crentes que estão passando por provações, perseguição do Império Romano. E ele diz: vamos viver essa vida presente com esperança. E ele começa dizendo: nisso o quê? Exultais. Nisso o quê? Que nós nascemos para a esperança, que nós somos guardados nessa esperança. Então nós vamos encarar as lutas. Porque o sofrimento que é universal, Deus usa o sofrimento com dois propósitos. Primeiro, punir os ímpios. E Deus usa o sofrimento para provar e disciplinar os crentes. Por isso que ele vai nos ensinar aqui que a esperança deve ser uma atitude diária do cristão. E a melhor maneira de desfrutarmos a viva esperança é por meio das provações. Presta atenção, a escola da vida do cristão é a escola da provação. E a provação faz com que essa esperança, ela se evidencie. Vocês estão entendendo ou não? O raciocínio dele. Pedro é lógico, ele está dizendo assim: como é que essa viva esperança, ela se manifesta na minha vida? Qual é o valor prático, existencial dessa esperança? É a maneira como nós enfrentamos as nossas provações. E ele vai usar aqui a palavra provação em lugar de tribulação, de perseguição, mas o que ele está colocando aqui são os sofrimentos da vida. E ele vai colocar aqui 5 lições importantes sobre as provações. Veja aí, vamos para o texto. Ele diz: nisso exultai, versículo 6, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias o quê? Provações. Então as provações, elas são variadas. O que significa aqui? Todo tipo de provação. Se é aprovado em casa, se é aprovado no trabalho, se é aprovado na igreja. Quando você não está sendo provado na sua casa, você está sendo provado em alguma área da sua vida. Vem provação na vida do crente, na saúde do crente, na vida financeira do crente, nos relacionamentos do crente. O crente vive debaixo de provação. Sabia disso? Quando você está dentro de uma provação, aí você sai. Aí você entra de novo. Você está entendendo? A vida cristã é uma vida provada. E, além de serem variadas as provações elas são passageiras. Embora no presente, por breve o quê? Tempo. Breve tempo. Aqui há 2 sentidos. Porque breve tempo aqui significa o tempo da nossa vida aqui na Terra. Me diga uma coisa, faz essa conta aí. Você vai viver quantos anos? 90? Quer não? 80, 70,
70 anos. O que é que significa 70 anos comparado com a eternidade? Nada. Então, tudo que nós sofremos nessa vida é sofrimento por breve tempo. Por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, quando ele fala das provações da vida, ele diz, não desanimeis, porque o peso da glória é maior, é incomparavelmente maior do que as provações, as tribulações passageiras. É muito interessante, porque enquanto estivermos aqui, seremos provados. Há um provérbio chinês que diz, o diamante não pode ser polido sem fricção, nem o homem pode ser aperfeiçoado sem sofrimento. Sem sofrimento. Se você é crente, você não tem paz. Esses crentes que dizem, eu tenho paz. Mentira. Você tem a paz de Cristo. Você tem a esperança de Cristo. Mas a sua vida é uma guerra. No mundo tereis aflições, mas tendo ânimo, eu venci o mundo. E nós vamos tomar posse dessa vitória definitiva. Então aguenta firme aí. As provações são variadas, as provações são passageiras. Mas veja que ele vai dizer uma coisa aqui. As provações são necessárias, e se necessário. Deus é quem sabe e quem define quais as provações precisamos enfrentar. Deus é que define se as provações são necessárias para o nosso aperfeiçoamento, o quê? Espiritual. Deus é que sabe. E Deus trabalha na nossa vida de forma diferente. Tem os crentes que são mais provados, outros são menos provados. Outros escondem bem as provações. Mas nenhum crente, sendo trabalhado pelo Espírito Santo no processo de santificação nesse mundo, pode dizer, eu estou sem provação. Veja Tiago capítulo 1, versículo 2. 2 e 3 e 4 diz assim, vamos ler juntos? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada. Então as provações são usadas por Deus na medida que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, na vida individual de cada crente, para burilar esse crente, para aperfeiçoar esse crente, para amadurecer esse crente. As provações são variadas, são passageiras, são necessárias, mas ele diz aqui também que Pedro não é masoquista. E ele vai dizer claramente, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais o quê? Contristados. Contristados. Essa palavra no grego significa entristecido. Essa palavra significa que as provações, elas causam dor aguda e profunda tristeza no nosso coração. Veja lá, por favor, em Mateus capítulo 26, versículo 37. Mateus 26, 37. Jesus no Getsemane, é a mesma palavra que aparece aqui. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou ao quê? A entristecer-se e a angustiar-se.
E aqui eu quero que você entenda que a humanidade de Jesus era perfeita, é sem pecado. E aí ele passa por um momento de provação, que ele transpira suor e sangue, é uma luta, é uma dor tremenda, é uma tristeza aguda, agonizante. Irmãos, somente a viva esperança pode nos ajudar nos momentos difíceis, como, por exemplo, a morte de uma pessoa querida. Nós oramos hoje aqui pelas famílias que perderam os seus entes queridos sexta-feira naquele acidente. Como está sendo hoje o Dia dos Pais na casa dessas famílias? E ali, muitos daqueles que morreram eram cristãos, eram crentes. A gente não explica porque acontece uma fatalidade desse tamanho. Deus tem os seus propósitos, tem os seus planos. E é tão interessante que a gente olha para a vida da igreja hoje, a gente vê muitas famílias passando por provações de enfermidade, luta contra câncer. Essa semana mesmo nós enterramos a Sara. Uma luta terrível. E o esposo dela está na mesma situação. E eu fico, Senhor, mas por que isso? Para que isso? É um sofrimento agonizante, é um sofrimento dolorido, é um sofrimento que a gente se vê diante deles sem poder nenhum, sem solução nenhuma. E o que Pedro está dizendo aqui é que isso passa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Leiam comigo, irmãos, esse versículo. 1 Tessalonicenses 4, 13. Vamos ler bem forte, bem bonito esse versículo. O que diz? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm o quê? Esperança. Nós temos a esperança, e somente a esperança viva faz a gente passar, enfrentar esses momentos difíceis, incompreensíveis. Tudo posso naquele que me fortalece. É a esperança viva que nos anima nesse momento. É o despejar sobrenatural da paz e da presença de Cristo no nosso coração. Isso é a esperança viva. As provações são variadas, passageiras, necessárias. Elas entristecem, mas elas são pedagógicas também. Porque as provações, no versículo 7, veja aí, servem para testar a nossa fé, para purificar a nossa fé. E ele diz que a nossa fé é preciosa. E Pedro vai usar nessa carta dele que o sangue de Jesus é precioso. Ele vai dizer que a nossa fé é preciosa. Ele vai falar que Jesus é precioso também. O precioso sangue de Jesus. E eu queria que você entendesse é que tudo isso que está acontecendo comigo e com você, Deus tem um propósito. Ele está tirando as impurezas da nossa fé. Ele está testando a autenticidade da nossa fé. Mas há uma coisa bonita no versículo 8. Versículo 8, Pedro vai dizer uma coisa assim, que a provação faz com que o nosso amor por Jesus aumente. Ele diz no versículo 8, a quem não havendo visto, amais. Porque é justamente no momento em que você está passando pelas provações, que você experimenta essa viva esperança, você experimenta essa presença sobrenatural de Jesus Cristo, e você o ama mais. Você o ama mais. Mas não somente isso, ele usa
A provação para que confiemos mais em Cristo, para vivermos mais pela fé. Viver pela fé, viver vendo o invisível. Ele usa, para terminar, a provação para produzir alegria no nosso coração. E essa alegria aí é uma dádiva que recebemos de Deus. É uma alegria inexprimível e gloriosa. A razão desta alegria é que já nesta vida obtemos o objetivo da nossa fé, a nossa salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como ele termina no versículo 9. Vamos ler juntos? Obtendo o fim, a salvação, louvado seja Deus. Nós vivemos pela fé. E essa fé já nos garante que a nossa salvação está garantida. Amém? Então, meu irmão, nascidos para a esperança, protegidos na esperança, vivemos na esperança. Amém? Que o Espírito Santo derrame graça no seu coração nessa tarde. E que você saia daqui cheio de esperança, entendendo que eu e você, nós somos escravos da esperança.